Boa noite, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos às conversas criativas. Os museus são normalmente dirigidos por conservadores. Durante muito tempo, o objetivo dos conservadores era conservar as obras em exposição e os próprios museus. O público era visto como uma maçada, um fardo a que eram obrigados a lidar. Estes museus privilegiam a história e o relato académico das obras, a data, a categorização do estilo, alguns apontamentos biográficos ou o linguajar labiríntico dos críticos criam um gueto social para a arte. O seu público são os seus pares, as pequenas elites que conseguem ou aparentam conseguir descodificar a linguagem esotérica da arte. Conta-se nos bastidores que o que é incompreensível deve ser arte. Afinal, o povo não come ópera. De facto, o povo não vai muito à bola com os museus, ou não seja o Museu dos Coches um dos mais visitados do país, ou não seja o grupo dos estrangeiros como um dos mais interessados nos nossos museus. Daqui resulta um equilíbrio que satisfaz a todos. O povo não quer ir aos museus e os museus não gostam de ser invadidos pelo povo. A arte é um exclusivo de uma pequena elite e o povo não percebe como é que a pintura maneirista lhe permite obter descontos no supermercado. Mas os tempos mudaram. Os conservadores já não são tão conservadores. E os museus já não são tão museus. Ainda há muito para fazer, mas já chegámos a um patamar em que sabemos que, com jeito e muita criatividade, pode haver uma maneira de levar o povo a um museu onde goste de estar e, já agora, onde aprenda um pouco sobre si mesmo. Para falar sobre cultura, arte e museus, para nos explicar para que é que servem os museus, temos hoje connosco uma pessoa diferente. O Jorge Ferreira é o CEO do Museu Dinoparque de Lourinhã e foi diretor de desenvolvimento do Dinoparque Group, uma empresa alemã que gera vários parques de dinossauros no mundo. O Jorge tem 22 anos de experiência na área de serviço ao cliente e nos últimos 11 tem trabalhado em museus e parques temáticos a nível internacional. Thorpe Park, Emma Entertainments, Merlin Entertainments. É consultor de vários museus em Portugal, Alemanha e Inglaterra. O Jorge é um exemplo de um gestor cultural privado que tem de satisfazer os seus clientes e os seus acionistas. Ele tem mais flexibilidade na gestão, mas também tem mais responsabilidade. O Jorge traz-nos ainda a sua experiência internacional que compara com a sua experiência nacional. Temos aqui museologia social comparada. Boa noite, Jorge, bem-vindo ao Cogito, obrigado por estares aqui a esta hora. Deves ser o primeiro convidado que nós temos que não está de pijama nem pantufas, estás aí no teu local de trabalho. E para este tema que é para que é que servem os museus, a primeira pergunta é: o que é o museu? Olá, boa noite Rui, boa noite João, boa noite a todos. Realmente estou aqui no local de trabalho, estamos a preparar algumas coisas, que isto não para, apesar das pessoas pensarem que os museus à noite param. Os museus realmente à noite continuam a ter a sua vida e muita da vida dos museus passa-se durante a noite, é tal e qual como aquilo que nós vemos nos filmes, mas de uma forma muito menos romântica, mas a vida também existe nos museus à noite. Ora bem, respondendo à pergunta que me fizeste sobre o que é que são os museus, eu vou começar precisamente por aquilo que acabaste de dizer, a forma mais burocrática, se nós podemos dizer assim, ou de forma mais que está definida pelo International Council of Museums, que é uma entidade da Unesco. Então eles têm uma definição de museu que é: o museu é uma instituição sem fins lucrativos, permanente, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público que adquire, conserva, pesquisa, comunica e expõe o património tangível e material da humanidade e seu meio ambiente para fins de educação, estudo e usufruto. Isto é aquilo que está definido pelo International Council of Museums. Para mim, um museu é um bocadinho mais simples do que isto, porque temos que pensar nas massas. Então, pensando nas massas, o museu é uma instituição com o objetivo de recolher e expor algo, seja arte, seja cultura, seja tecnologia, seja o mundo animal. É este um dos grandes objetivos e esta é a minha definição para um museu, assim, para as grandes massas. Portanto, cabe tudo no museu. Podíamos criar um museu do João Carlos Cruz, por exemplo. Pode ser feito. Não há limites. O museu é um recolher de informação e onde toda a informação que nós conseguimos recolher, temos todas num local. Aquilo que nós temos que ver é que um museu não é
um edifício. E o museu não é um edifício. Há muita confusão entre o que é um museu e um edifício. O museu é todo o espólio, tudo aquilo que constitui um conhecimento ou uma área de conhecimento que normalmente são chamadas coleções ou podem ser chamadas coleções. E o museu pode ter várias coleções. Por isso, se o João Cruz tiver, se nós arranjarmos várias coisas que definam e tenham sido parte daquilo que o João Cruz foi como identidade e que representou para a sociedade, pode ser feito o Museu de João Cruz, assim como pode ser. Exatamente. Pela definição, não é para dar dinheiro. O próprio João Carlos Cruz é uma instituição sem fins lucrativos. Olha. Atenção, o ser sem fins lucrativos não quer dizer que não dê dinheiro. O museu precisa de dinheiro para sobreviver. Isto é ponto assente. Tudo aquilo que nós fazemos, precisamos. Eu costumo dizer que até Santa Casa da Misericórdia, que é de Santa Casa da Misericórdia, precisa de dinheiro para poder ajudar as outras pessoas. E o museu também precisa disso. Aquilo que se tenta evitar dentro desta definição é que haja a especulação ao nível da cultura e que haja pessoas que comprem, principalmente, isto é para proteger principalmente aquelas áreas mais necessitadas, em que havia uma grande compra e aquisição de património cultural que eles lá tinham, adquiriam e levavam para outros sítios. Isto é um dos principais motivos, e depois as pessoas terem as suas coleções particulares, é para evitar aquelas coisas à Indiana Jones que nós vemos também. Vocês vão ver que aqui há muita relação, aquilo que os filmes dizem, há grande parte de verdade. Claro que é um bocadinho romantizado, mas há grande parte de verdade. Mas, Jorge, tu fazes parte de um grupo alemão que investiu, e investiu bastante, e portanto ele não tem direito ao retorno financeiro do investimento que fez? Isto, os museus, quando são criados a esse nível, sim. Estamos a falar de museus privados, em que normalmente o que nós temos são duas instituições diferentes ou duas partes diferentes dentro de um museu. Temos uma parte que é a coleção, e isto sim, mais uma vez eu digo, uma coisa é o museu, outra coisa é o edifício e toda a outra estrutura que está de fora. E as duas vivem em conjunto. Eu posso dar o exemplo do Dinoparque. Nós temos a componente museológica muito forte e faz parte do nosso ADN. Nós estamos para sítio e nós temos que ter o museu connosco. E aquilo que nós fazemos é, da parte que é da outra parte, da segunda parte, que é da parte de gestão, pegamos em parte desses lucros e reinvestimos na parte da investigação. Vai para a componente de investigação, vai para a componente das descobertas. E posso dizer isto, é público, que, por exemplo, temos na Lourinhã uma parceria com o protocolo com o Museu da Lourinhã, com a GEAL. Então, fazemos uma contribuição para que continue a haver escavações e continue a haver o investimento nessa parte, e em que é específico que toda essa contribuição é para ser gasta aqui na exploração em Portugal e não é para ir para o resto do mundo, é para continuarmos a evoluir e descobrirmos aqui novas coisas. O mesmo se passa na Alemanha e noutros locais do mundo. Para fechar este assunto, diz-me uma coisa, e a palavra museu pode ser usada por quem quiser ou há um enquadramento legal que permite só para certo tipo de projetos é que se pode usar a palavra museu? Nós estamos em Portugal, ou seja, a palavra não está registada e é muito lata, desde que apareça no CAI que se pode usar, pode-se usar. Desde que tenhamos uma coleção, isso é possível ser feito. Depois, se é reconhecido pelos pares, aí já estamos a falar noutra componente. Se é reconhecido pelas outras entidades, aí já as pessoas podem torcer o nariz. Não, tu não és um museu, tu és apenas um sítio que está a aproveitar o nome, ou um local que está a aproveitar esse nome. Pronto, nesta fase inicial estamos aqui a definir conceitos para saber o que é que estamos a falar. E, portanto, agora o que eu te pergunto é, dentro desta área, o que é arte? O que é que para ti é arte? E se a arte existe dentro do teu museu? A arte é a forma como um indivíduo se exprime. Isto, para mim, é a arte e transmite a emoção para outras pessoas.
Agora podemos estar ou não estar todos em consenso com aquilo que é um objeto de arte, ou aquilo que é definido como arte. Um dos exemplos mais recentes é a banana espetada na parede, ou colada na parede, que foi considerada uma obra de arte para alguns, para outros é apenas uma banana. Que depois teve uma componente muito mais engraçada, que foi um outro artista, chegou lá, tirou a banana e comeu-a. E também disse que era arte, porque estava a ingerir arte. Ou seja, cada pessoa tem a sua definição de arte. Desde que haja uma expressão, para mim, desde que haja uma expressão de algo e transmitir algo para o outro, seja um sentimento, poderá ser definido como arte. É isto que nos define, que define a arte, e por isso também é que às vezes é complicado, e nós estamos a chegar ao ponto em que as novas tecnologias também teoricamente estão a construir arte. E aqui vem a parte do sentimento. Não havendo sentimento, será que continua a haver arte? É esta. Claro. Nós temos que ver, aqui depois nós temos a acreditação dos museus e quem faz essa acreditação para que haja os museus e para que haja a coleção. Eu vou-vos dar um exemplo. Há bem pouco tempo estava a prestar uma ajuda em termos de consultoria com uma empresa, com um museu, não é com uma empresa, estava com uma empresa, mas estava com um museu. E então nós chegámos a um ponto em que as coisas não andavam para a frente nem para trás, porque aquilo envolvia haver uma transferência de uma coleção que já estava acreditada. Mas aquilo não andava, o processo estava ali emperrado por causa desta transferência. E eu perguntei, mas vocês têm achados, têm uma série de coisas. Se a vossa coleção não for acreditada, vocês estão dispostos a avançar para o museu e para o passo seguinte? Bem, as pessoas estavam todas a sorrir até àquele momento e imediatamente foi incrível. A mudança da expressão facial deles veio por ali abaixo, porque para a maioria das pessoas tem que haver uma acreditação e tem que haver alguém que vá lá e que diga, sim senhor, tudo isto é possível, isto sim é um museu, porque tem que haver curadores, tem que haver pessoas que tenham ali uma lógica por detrás, tem que haver as componentes históricas. Claro que daqui a algum tempo vai ser considerado um museu. Essas aberrações e essas coisas todas que vão ser consideradas, porque estamos a viver nesta altura uma cultura em que quase tudo é permitido e quase tudo é considerado arte e quase tudo entra por aí, por isso não me admira que isso venha a acontecer, mas tem que haver acreditação de museus, apesar das pessoas, mais uma vez voltando àquilo que o Rui estava a dizer, as pessoas podem usar o nome, mas se são ou se não são, é isto. Olha, estávamos a falar de cultura e estávamos a falar de arte, portanto, agora o que é cultura para ti, para cozermos estes dois pontos? A cultura para mim é algo que define um determinado grupo. Porquê que eu digo grupo de indivíduos e não digo povo? Porque dentro de um povo e dentro de um país existem vários grupos e poderemos ter grupos que até são mais heterogéneos e que vão além fronteiras. Por isso, algo que defina um determinado grupo ou uma determinada ação é cultura. Vamos supor, ou vamos entrar neste campo, que é, em termos de cultura, temos a chamada música pimba e temos depois as óperas e música clássica erudita. São ambas cultura, de forma diferente, analisando de formas diferentes e para públicos provavelmente muito diferentes, acabam por estar ali, mas não deixam de ser cultura. É isto que identifica esse grupo de indivíduos, é o que define a cultura, tudo aquilo que os define.
Ok. Portanto, Jorge, nós temos aqui arte, temos aqui cultura. Para que é que servem os museus? Bem, eu quero pedir desculpas às pessoas que nos estão a acompanhar. Tivemos aqui um problema técnico de som, esperamos que agora estar recuperado. Aqueles amigos que nos seguem mais de perto, por favor, vamos dar um bocadinho de feedback para nós sabermos se está tudo a correr bem ou não. Portanto, estávamos aqui na nossa conversa com o Jorge Ferreira, que é o CEO do Dinoparque de Lourinhã. Começámos por falar sobre a base conceptual, o que é que são os conceitos, o que é o museu, o que é arte, o que é cultura, e agora chegou o momento de irmos ao tema que nos traz cá hoje, que é para que é que servem os museus. Portanto, Jorge, recuperando um bocadinho da nossa conversa, nós temos aqui a arte, temos aqui a cultura e temos aqui em cima os museus. Para que é que servem os museus? Os museus servem precisamente como para juntar um bocadinho, trazer primeiramente aquilo que é cultura, porque a cultura é mais fácil de definir e é mais fácil de entender. Então nós trazemos inicialmente a cultura para estar mais perto das pessoas e para entenderem aquilo que é. São bons espaços, são espaços excelentes para as pessoas aprenderem e para se entreterem, para nós vermos ali o que é. No entanto, os museus têm evoluído no sentido de mostrarem também a arte e de mostrar e trazerem aquilo que são as sensibilidades de outras pessoas e exporem essas mesmas sensibilidades para o público em geral e dizer assim, eu estou aqui, isto é aquilo que nós estamos a ver. E o trabalho do museu tem vindo cada vez mais a fazer isto, e depois temos os outros museus, ou os outros tipos de museus que não têm a ver com cultura e não têm a ver com arte, mas também acabam por estar integrados, que são os museus de história natural e afins, ou seja, trazem conhecimento. Os museus trazem conhecimento ao pé das pessoas. Nós estamos aqui num bom exemplo, que é o Dinoparque, em que temos arte, sim senhor, temos aqui, podemos ver atrás de nós um bom exemplo daquilo que foi aqui este Neovenator, que começa com uma descoberta de um osso e de vários ossos, depois toda a outra componente até chegarmos aqui acaba por também ter a sua componente artística, mas mais do que isso, nós temos aqui novos conhecimentos e pomos as pessoas a aprender um bocadinho mais, com uma componente de entretenimento cada vez maior, que é isto que nós procuramos cada vez mais nos museus, é trazer também o entretenimento para as pessoas gostarem. Ok. Olha, como é que tu avalias a oferta museológica em Portugal? Elas ainda está no passado, já está no futuro? Que avaliação é que faz, de uma forma geral? Temos estado a evoluir, sem dúvida nenhuma que Portugal tem estado a evoluir. No entanto, como em todo o lado, há sempre alguns velhos do Restelo, por assim dizer, pessoas que continuam ali a ter as suas coisinhas e daquela definição que apresentaste no início sobre os curadores que estão ali muito, mas eles estão cada vez a expandir mais e estão a surgir novas ideias. No entanto, ainda estamos uns anos atrás, nós estamos a ir a reboque daquilo que se passa lá fora. Hoje em dia, eu posso dizer aquilo que são as minhas experiências em Portugal e aquilo que é as minhas experiências um bocadinho por todo o mundo. Eu, há uns tempos atrás, fui em Portugal, fui visitar um museu. Estávamos num museu espetacular, um monumento que é considerado, para mim é um museu, mas está dentro da classe dos monumentos em Portugal. Estava-me a divertir. Estava-me a divertir ao estar lá dentro, estava realmente a divertir. E temos uma pessoa dentro da equipa que, cala, não podem falar. O quê? Não pode ser, isto não está a acontecer. E por acaso estávamos precisamente nesse momento, estávamos precisamente naquilo que era o salão de jogos e a sala de jogos, ou seja, o sítio de maior diversão e onde havia, as pessoas estavam a dizer, não podes falar. Há uns anos atrás, estive a trabalhar algum tempo na Austrália e tive a oportunidade de visitar o Museu da Austrália em Sydney. E o engraçado é que fui a esse museu, fui à noite ao museu. Eu fui à noite ao museu com os meus colegas. Então o que é que nós fizemos? Cantámos karaoke. Estivemos numa silent disco, que era pôr os espectadores e estarmos a dançar dentro do museu com isto. E toda esta vida
que nós começamos a trazer e começa a aparecer de alguma forma em Portugal já 4, 5 anos atrás. Eu estive em 2000 e, eu não quero errar, acho que foi em 2013, 2014 que estive na Austrália, já eles faziam estas coisas todas e viam, e as pessoas mexem. Por isso nós ainda temos estes passos para dar. Tudo muito ali, muito arrumadinho, muito vitoriano. Mas isso é porque de alguma maneira é muito elitista, não é? O público dos museus portugueses, embora isso possa ter alterado um pouco, mas é diferente, é mais dirigido para uma elite e não para massas, e portanto o comportamento não se espera o de massas. Não, sim e não. O museu é aquilo que nós fazemos dele. E a identidade do museu, e é por isso que os curadores são tão importantes nos museus, porque eles põem a sua identidade, põem a sua chancela ali. E nós, e cada vez estamos a ter curadores cada vez mais jovens a surgir. O nosso curador aqui, o doutor Simão Mateus, é uma pessoa já com uma mente aberta, muito, muito criativa, e está sempre à procura de coisas novas. E é esta nova geração que vai começar a tomar conta dos museus. Porque se nós formos a ver quem visita os museus, realmente são essas elites, ou poderemos considerar elites, mas são elites jovens, ou seja, têm outra perspectiva e outra análise das coisas, por isso eles vão ser cada vez mais exigentes. Depois temos as outras coisas que as pessoas podem tentar empurrar para ali tecnologia. A tecnologia não é obrigatoriamente uma melhoria no museu. Nós temos que ter muito cuidado com isso que utilizamos. Claro. Mas estou convencido que daqui a poucos anos as coisas vão mudar. Eu vou dar só um exemplo: o Museu dos Coches. Eu adorava o Museu dos Coches Antigos. Para mim, era um dos sítios que eu mais gostava de ir, era o Museu dos Coches, com aquela atmosfera toda que estava ali envolvida. Mas tinham razão, os coches, aquilo que fazia a vida e que deveria ser a vida do museu, estava toda ali encafuada. Hoje em dia tem aquele espaço maravilhoso, tem... mas é muito diferente, ou seja, de facto o edifício, o espaço, as possibilidades são outras, mas há ali qualquer coisa também que se perdeu, não é? Também há ali um certo... Exatamente, e é isto que as pessoas têm que entender: os museus têm vida, e é isto que está a faltar em Portugal. Portugal está a faltar a vida dos museus. Tem muitas pessoas que chegam lá e vêm, e vamos ao Museu dos Jerónimos e vemos filas intermináveis, e ainda bem que o Mosteiro dos Jerónimos tem o sucesso que tem, mas as pessoas chegam lá, vêm e vão-se embora. É isto que queremos. E os museus são basicamente para turistas. Eu digo isto porquê? Porque se analisarmos o grande crescimento dos museus em Portugal, está quase alinhado com o grande crescimento do turismo, ou seja, é quase a proporção é quase a mesma, ou seja, dá a ideia que os públicos que se ganharam foram os públicos do turismo e não mais do que isso, não é? Eu vou dar este exemplo. É um exemplo triste, mas é um exemplo real. Nós temos alguns dos nossos museus e monumentos, tem ao domingo de manhã, tem a possibilidade de haver a visita ao museu de uma forma gratuita para os residentes. E eu, quando vou a Lisboa, tento ir ao fim de semana e tento ao domingo de manhã ir aos museus. Porquê? Porque sei que estão vazios e porque sei que não pago. E quando as pessoas vêm dizer que os museus são caros e que são isto e que são aquilo, claro, a minha questão é: quando eles são baratos, as pessoas não, ou seja, são a custo zero, as pessoas não estão lá. Isto é uma questão cultural. E eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando era miúdo, eu sou de Aveiro e temos um museu magnífico lá, que é o Museu Santa Joana, e a minha mãe sempre me dizia: nós um dia vamos ver o museu. Nós um dia vamos ver o museu. Eu estive até aos 16 anos sem ver o Museu Santa Joana. E todos os dias, porque passava para ir à missa, a Sé Catedral é logo em frente, e todos os domingos passava em frente e nunca fui ao museu até aos 16 anos. Claro. E isto é uma questão de culturas. Nós não temos... Eu chego à Alemanha às 9 da manhã, às 9 da manhã de um domingo ou de um sábado, eu tenho filas às portas do museu. Tenho filas, eu vi isto, não vi num, não vi em dois, não vi em três, vi isto em vários. Vejo isto em Londres, vejo isto... Vamos a Paris, se queremos ir a determinados sítios, temos que ir às 8 da manhã para conseguirmos isto. E enquanto
Desculpem a dizer isto, e é isto que às vezes eu fico aqui e acho muito bem que as pessoas o façam. Eu nesta altura vinha no rádio e ouço publicidade a dizer vão aos centros comerciais. De uma forma muito subliminar a dizerem vão aos centros comerciais de uma determinada companhia. E não ouço isto de uma forma nem muito subliminar, nem pouco subliminar para os museus. Isto são coisas que se ganham, são processos e são investimentos, e é aqui que depois entra a parte privada, e os privados são muito bons nisto, que é fazerem a promoção dos museus, dizerem venham, 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 venham. Nós temos 85% dos nossos visitantes são visitantes nacionais, 85%. Agora imaginem se nós estivéssemos em Lisboa, como é que as coisas não seriam. Isto quer dizer muito, isto quer dizer que se nós fizermos e trabalharmos, em todos os museus que o fazer, criar esta cultura de visita ao museu. Jorge, mas depois é a pescadinha de rabo da boca, não é? Portanto, as pessoas não vão aos museus porque não tiveram o culto de ir ao museu, mas o museu também, durante este período, durante estas décadas de anos, também nunca se mostrou muito aberto que as pessoas tivessem uma experiência prazerosa e simpática para que possam voltar. Uma das características do que estamos a falar é que os museus, não todos, mas uma boa parte, é organizada em função de épocas. A datação é que define o Museu da Arte Antiga, o Museu da Arte Contemporânea, o Museu da Arte Moderna. Quando tem uma certa dificuldade em perceber como é que fala-se disso, mas não passou o Museu das Descobertas, nem nunca se fez o Museu da PIDE, nunca se fez o Museu do Amor, ou da Raiva, ou da Frustração, ou de uma coisa qualquer. Portanto, a forma como as pessoas pensam, desenham, constroem os museus, depois também tem um impacto numa certa forma de chegar às pessoas, que é pouca, não é? Portanto, falta aqui logo à nascença, eu queria dizer. Sim, mas isso é uma característica muito, muito portuguesa. Já começa a haver museus dedicados a determinados temas. Nós lá fora encontramos aquilo que eu digo, museus por tudo e por nada. Existem os dois motivos para ter museus. Eu quando estive em Inglaterra, e vivi em Inglaterra, cada terriola, cada aldeia, mesmo que fosse um povozeco, tinha o seu museu. Isto era uma das características. A outra, ou seja, existem N museus em Inglaterra. Depois temos museus dos mais variedíssimos temas. Nós aqui em Portugal ainda temos muito esse estigma do museu e que são dedicados às elites. Nós temos que sair de portas, temos que chegar ao pé das pessoas e temos que mostrar que o museu não é obrigatoriamente uma coisa enfadonha. Não é, cada vez menos é uma coisa enfadonha, mas temos que ter um objetivo e tem que estar bem definido. Nós não podemos agora começar a disparar para todos os lados e à espera que caia alguma coisa, porque isso é perda de tempo, energia e as pessoas acabam por ficar saturadas. Mas às vezes precisamos também de fazer um bocadinho mais por isso. Portugal está a evoluir. Tem sido muito por base no setor privado, tem sido grande parte do setor privado. Temos agora o World of Wine no Porto, agora criado recentemente, que é dedicado ao vinho do Porto, e vamos começar, e estou convicto que vai começar a haver essa nova tendência. Qual é o problema? É que os museus tendem a estar em grandes centros urbanos, porque fora, quando são as empresas, atenção, estou a falar, quando são empresas a tentar investir, nós começamos a pensar em termos de número de visitantes. Ou seja, eu para ter 20 mil ou 30 mil visitantes por ano, o museu não é rentável, a não ser que seja um museu familiar. Nós temos que pensar depois aqui nas dinâmicas que vamos criar e como é que vamos fazer. Mas estou convencido que as coisas vão mudar de futuro e, claro, podemos gostar ou não gostar de determinados personagens e determinadas pessoas que nós temos na nossa sociedade, mas o João Berardo é um bom exemplo disso, com a criação de novos museus, seja agora o novo do azulejo que ele está a fazer, a expor as coisas deles, ou seja, a iniciativa privada está também a chegar e nós havemos de lá chegar. Tem que haver realmente um investimento e o acordar da parte dos políticos, porque depois alguns dos exemplos que acabaste de dar, porque é que não avançam? Porque temos ali as questões políticas e ideológicas que estão por detrás dos nossos decisores, que não pode acontecer. O museu é um espaço neutro.
O museu tem que ser um espaço neutro para as pessoas aprenderem ou conhecerem mais alguma coisa. Mas há museus que têm uma capacidade de mobilização e de transformação, quer dizer, o Guggenheim de Bilbao, a Cidade das Artes e das Ciências de Valência. Bom, em Portugal, de alguma maneira, o Foscou, embora não tenha a mesma escala, parece que. Mas, ou seja, há de facto algumas peças museológicas que podem servir de charneira para transformações profundas, não é? Aquilo que nós vemos, mais uma vez eu digo, isto é uma questão cultural. Nós, se formos à Alemanha, se pusermos uma chancela de museu em alguma coisa, as pessoas pensam com credibilidade. E, como eu disse, lá, 9 horas da manhã estão as pessoas à porta para entrar, de um domingo ou de um dia qualquer. Em Portugal, nós temos que mudar, tirando aquelas elites, como foi dito, mas as próprias elites acabam por não ir ao museu e vão só quando o rei faz anos. Depois temos os estudiosos, que esses sim gostam de ir, e aqueles quase como nós chamamos os ratinhos de laboratório, aqueles que estão ali sempre à procura, mas têm coisas muito específicas, não são ecléticos. Definem aquele ponto e é aquilo que eles vão. Vamos supor aqui o museu, o Dinoparque, na Lourinhã. Nós sabemos que o nosso público-alvo são crianças até aos 7, 8 anos. Sabemos disso e sabemos que são as famílias e que as pessoas vêm com as famílias. E aquilo que nós temos é preciso, e há determinados museus de arte, o que é que eles procuram? São jovens adultos que lá vão, ou pessoas já com um grau académico um bocadinho superior, e enquanto nós formos evoluindo e quanto mais nós tivermos, em termos de debate académico, e mais pessoas nós tivermos formadas, maior vai ser o nosso crescimento também ao nível de museus, porque as pessoas vão se interessar mais, vão procurar mais. E eu falo por mim, o meu grande salto para procurar e ver museus, eu adoro museus, ou melhor, adoro edifícios. Vamos começar por aqui. Eu, quando era miúdo, quando me perguntavam o que é que eu queria ser arquiteto. Por isso eu adoro edifícios. Depois, quando eu estudava na escola, as minhas melhores disciplinas eram as disciplinas de História. Por isso eu tenho aqui tudo para dar certo no museu. Então, quando eu entrei na universidade, um ano ou 2 anos depois, começo a ir a museus. E é aqui que eu começo a ir para Lisboa. Eu adorava ir para Lisboa e gosto muito, continuo a gostar de ir muito para Lisboa, porque é onde está todo o mundo dos museus, até que descobri que há mais museus além de Lisboa. Há outros museus em Portugal, nós temos uma série de museus em Portugal, pequenos. Lisboa é um museu. Diz isso? Lisboa é um museu, nós andamos nas ruas e andamos na história de Portugal, não é? Exatamente. E é isso mesmo, estás a ver, aquilo que eu digo, o museu não é um edifício. Certo. Claro. Não é o edifício, é tudo o que vais. E depois fui descobrindo outras coisas e foi assim que fui gostando do Museu do Seixo. Vamos agora dar aqui um bocadinho a nossa conversa. Vamos fazer um bloco agora sobre o Dinoparque. Conta-nos a história do Dinoparque. O que é que ele é, como é que ele apareceu, quem é que o inventou, de forma sintética. O Dinoparque foi criado na Alemanha. Nós fazemos parte do grupo maior, foi há 27 anos, numa zona onde houve achados. Então foi criado aí um museu e o Dinoparque é um museu certificado na Alemanha. Esta é a nossa casa-mãe. Dentro depois do grupo Dinoparque, nós temos os trabalhos de consultoria e também uma parte que se dedica, uma parte da empresa que se dedica à criação e dos modelos que nós vemos nos nossos parques. A determinada altura, porquê que o Dinoparque vem para a Lourinhã? O Dinoparque vem para a Lourinhã porque houve uma necessidade, a determinada altura, do Museu da Lourinhã, com o espólio que tinha, de o expor e de o divulgar um bocadinho melhor para a comunidade. E foi criada a parceria com o Dinoparque Grupo, que é então o grupo que nós temos. Assim sendo, da junção dos dois, foi criado o Dinoparque na Lourinhã, em que temos aqui, como disse, parte do espólio, pelo menos a parte de paleontologia do Museu da Lourinhã está aqui exposta, e depois temos toda a outra componente de visita aos percursos, que essa sim é o grande uau daquilo que nós fazemos, e
é isto. Depois temos as outras componentes de consultoria, trabalho com outros parques, com universidades, com instituições, tudo isso que nós também fazemos, a parte que as pessoas... Qual é que é a missão de Dinopark e o que é o sucesso de Dinopark? Como é que tu defines o sucesso? A nossa missão é levar tudo aquilo que seja possível levar ao público na área da paleontologia num conceito de edutainment, que é agora um conceito que está cada vez mais na moda, ou seja, educação aliado ao entretenimento. Isto é aquilo que nós tentamos fazer e estamos a conseguir com muito sucesso. Como é que nós o fazemos e qual é o nosso público-alvo? Todas as gerações são o nosso público-alvo e não é só de gostarem ou deixarem de gostar do nosso público. No entanto, como eu disse anteriormente, os nossos maiores visitantes e os nossos visitantes mais exigentes são as crianças, até aos 8, 9 anos, 10 anos, são os nossos visitantes mais exigentes. Eles sabem mais, é engraçado que eles sabem tanto ou mais do que alguns dos nossos paleontólogos e preparadores, porque eles têm aquela mente tão focada. O nosso curador, o Dr. Simão Mateus, ele tem que estar sempre em atualização. O João Marinheiro também tem que estar, porque os miúdos chegam, veem as notícias, absorvem aquilo tudo e vêm cá e fazem as perguntas todas, e eles têm que estar sempre em constante atualização. É um público muito, muito, muito exigente. Se as coisas não estão bem como eles sabem, ou como eles pensam que sabem, temos muito que explicar, e passamos grande parte do tempo dedicado a esse público. E depois temos os especialistas, que também cá vêm, os chamados geeks, que nós também, mais uma vez, estamos a trabalhar com eles, e como estamos constantemente em contato com outras instituições, podemos ajudar essas pessoas. Depois temos a parte académica. Vem cá pessoas que vêm cá fazer os estudos, vêm cá concluir teses de mestrado e doutoramento, fazer trabalhos em achados, descobrir novas espécies, que eu não posso falar porque não sou especialista e não estou autorizado a falar sobre o assunto, mas são estas dinâmicas todas que acontecem aqui no Dinopark. Ou seja, nós contribuímos para a cultura e para a evolução da cultura. Tu, como gestor privado, tens que cobrir números, tens que faturar, tens objetivos económicos. A minha pergunta para ti é como é que o gestor cultural equilibra a parte económica com a parte pedagógica? Uma ajuda à outra, ou seja, a ambição de ter cada vez mais visitantes obriga a ter uma capacidade científica cada vez maior, ou isto é uma balança que está desequilibrada e que depende mais para um lado que para o outro? Não, tem que, sem dúvida nenhuma, porque nós somos um museu especializado, tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas, entre as duas componentes, entre a parte financeira e aquilo que é o que estamos a entregar ao nosso visitante. Aquilo que nós fazemos e que eu faço, atenção, vou falar na área que eu faço, eu estudo muito o visitante. Estou constantemente a analisar o que é que eles querem, como é que querem, de que forma é que querem, para nós lhes entregarmos, eles chegarem aqui e sentirem que estão no local ideal para eles, ou seja, não tenham qualquer tipo de stress. Então estamos constantemente a estudar o que é que eles precisam, o que é que eles querem. Ao mesmo tempo, procuramos, e aqui é o bom, porque o nosso visitante quer sempre tantas coisas e tantas novidades, que nós vamos pedindo depois à nossa equipa de paleontologia sempre essas novidades. Ou seja, nós é que somos os impulsionadores para que eles tragam sempre coisas novas. Nós não estamos a dizer, nós fazemos precisamente o contrário. Nós não dizemos, parem, não é possível. Nós não fazemos isso, nós fazemos precisamente o contrário. Tragam, porque as pessoas querem cada vez mais. E é isto que... O teu cliente volta várias vezes? Os clientes comentam e temos clientes que voltam. Nós temos passos anuais e que isso dá para nós vermos o retorno de alguns visitantes, e temos visitantes que retornam ao fim de 1 ano ou retornam ao fim de 2 anos e depois fazem esses também comentários, dizer, evoluíram desta forma ou evoluíram daquela forma. E é isto que nós trabalhamos sempre, porque os museus, e quando nós trabalhamos bem, as pessoas querem voltar. É isto que se nós damos tudo, eu vou dar um exemplo daquilo que nós não damos ao nosso visitante nesta altura. Por exemplo, as pessoas pedem muito os modelos mecânicos com sons, pedem muito. É uma realidade que dizem, os dinossauros têm que mover e têm que fazer uma coisa. Nós fizemos esse teste na Alemanha. E o que nós verificámos foi que as crianças passaram a ter medo.
Pois. Não queriam entrar, ficavam assustadas. Os sons, o mexer, não sei o quê, ficavam assustadas. E então a nossa decisão foi, então se nós estamos a assustar e estamos a empurrar para fora aquilo que são realmente o nosso público-alvo e aqueles que ficam maravilhados com aquilo que nós temos, provavelmente mais vale nós darmos as coisas às crianças e assim fazermos as coisas. Este é um dos motivos e depois um dos principais motivos pelos quais nós não temos modelos mecânicos, porque nós estamos preocupados realmente com o nosso visitante e o nosso visitante principal, como eu disse, são as crianças e elas assustam-se e depois aquela cabeça não para. Diz uma coisa, tu como gestor preferes estar numa organização que é privada e que tem as vantagens e as desvantagens, ou preferias estar numa organização pública porque seria mais fácil trabalhar, ou menos pressão? Eu prefiro estar não é por estar numa organização privada, mas a organização privada não tem tantas burocracias como o público. Porque existe sempre uma série de regras e o modelo A para pedir um modelo B, para depois ter que pedir autorização para se comprar uma esferográfica e não sei o que mais. Aqui nós, da forma como trabalhamos, e já trabalhei com outras empresas também, e trabalho com outras empresas e presto assistência a outras empresas, nós dizemos, é para acontecer, e as coisas vão acontecer organicamente e rapidamente, nós não estamos ali bloqueados por uma série de coisas. É mais difícil nós explicarmos aos acionistas o porquê que nós não fazemos e porquê que nós não evoluímos do que estarmos a dizer, olha, eu preciso de investir porque isto vai trazer uma outra experiência para o nosso visitante. E esta dinâmica toda, e estarmos sempre a pensar, e estarmos sempre a ver, eu ainda no outro dia estava a falar com o meu chefe e estávamos na conversa a dizer, eu estava-lhe só a dizer, olha, estamos a ter esta ideia assim, estamos a pensar disto. A cabeça dele foi logo a 1000 a hora e disse, epá, excelente, já estou a imaginar isto ali e aquilo acolá, é para fazer. Coisas que no público seria mais complicado de fazer. E aqui estas dinâmicas acabam por nos ajudar e nós temos que estar sempre a pensar, e é isto que eu gosto do que acontece nos museus em que eu tenho gostado de trabalhar e nas instituições em que eu tenho gostado de cooperar. Porquê é que os dinossauros têm tanto sucesso? Eles estão mortos? É verdade, é uma coisa no imaginário das crianças que tem uma força enorme, não é? Exatamente. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós vemos, os dinossauros nem sempre existiram, pelo menos na nossa cabeça. Os dinossauros são relativamente recentes. Começaram no século XVIII, XIX, a começar as primeiras coisas, depois que nós começamos a ter aquelas coisas dos monstros e então associa-se aos dinossauros e fazer as coisas assim, ou seja, o engraçado, ou o interessante, não é engraçado, o interessante nos dinossauros é que começam quase como histórias de terror, a fazer parte das histórias de terror. Temos os Godzillas e afins, que não são mais do que grandes lagartos, que é o que são os dinossauros, são grandes lagartos, e depois todo esse imaginário que vem a partir daí foi criando isto. E depois, mais uma vez, como se vê que existe este filão e algumas empresas notaram neste filão, cada vez mais foi posto na televisão e com o Jurassic Parks a ajudar, sem dúvida nenhuma, que isso deu mais um impulso para que as coisas acontecessem e cada vez mais nós vamos ter essas coisas. Agora só para terem noção daquilo que são os filmes na cabeça das pessoas e no imaginário das pessoas. Eu estava a falar com um amigo meu, que ele está responsável por um museu do D-Day, em Inglaterra, em Portsmouth, que é um museu dedicado ao dia D da invasão da Normandia, e então houve um visitante, um grupo de visitantes que chegou ao pé dele, os ingleses também também invadiram a Normandia? Foi a pergunta. E ele ficou assim muito coisa, o quê? Não estou a perceber. Sim, os ingleses também estiveram na invasão da Normandia, e ele estava sem perceber, e perguntou, sim, estiveram, mas porquê que faz essa pergunta? Então o que é que eles tinham visto? Tinham visto no filme
salvar o soldado Ryan, ou o que era, então eram só americanos. Então no imaginário deles eram só americanos. Isto para verem qual é o impacto que os filmes têm na cabeça das pessoas. Agora imaginem nas crianças, em que tudo isto, todos os livros, literatura desde pequeninos, as primeiras coisas que eles começam a aprender é sobre o quê? Sobre dinossauros. Isso é uma pergunta que só um americano é que faria também. Um certo americano. Mas isto para verem o que é que nós nos museus temos que às vezes explicar e temos que explicar e temos que ter esta vontade para falarmos com as pessoas, porque muitas das pessoas não leem as placas. Há pessoas que leem, sim senhor, tudo que está ali nas coisas, mas há muita gente que não lê, prefere falar. Então nós temos que ter essa disponibilidade de irmos falar com pessoas e temos nós a abordar, olha, qual é o teu dinossauro favorito, o que é que gostou mais, o que é que gostou menos, e aí é que surgem as dúvidas, quando nós temos estas conversas e podemos esclarecer e podemos ajudar as pessoas a evoluir. E vocês dizem às criancinhas que se os dinossauros não tivessem sido extintos, nós não estávamos aqui a falar hoje? Nós não dizemos isso porque ainda existem dinossauros. Estou a brincar contigo. Existem dinossauros, existem. Claro. Além de outras áreas, mas dentro dos animais ainda existem alguns dinossauros. Isto são tudo questões de evolução. Também continuamos a ter os animais perigosos. As condições que se proporcionaram e que aconteceram ao longo dos anos é que ajudaram a que nós existíssemos. Não foi a extinção dos dinossauros, mas foram todas as outras condições é que ajudaram a que nós existíssemos e que conseguíssemos evoluir até o ponto onde estamos neste momento. Jorge, aqui há alguns comentários de pessoas que estão aqui a elogiar muito o discurso do Jorge em relação à democratização dos museus. E também estão aqui a enaltecer o Foscoa, que foi um remar contra a maré politicamente falando, mas que pronto, ainda bem que venceram. Como é que essas batalhas por vezes se ganham e outras vezes perdem? Ou seja, isto do Foscoa dá quase a ideia que foi uma sorte, não é? Não, aquilo que eu considero é que cada vez mais o poder político está-se a perceber da importância que os museus têm e das vantagens que existem em que as pessoas sejam mais cultas. Ou pelo menos a determinada altura eles assim o consideraram. E ao verem isto, e quando a população se junta, e aqui são tudo questões políticas, quando a população se junta e dizem todos em uníssono, isto é para acontecer desta forma, as coisas acontecem. A Foscoa, sem dúvida, é um bom exemplo daquilo que pode ser ao nível da conservação e daquilo de salvar o que é o património, e é precisamente isto que a Unesco tenta fazer dentro do trabalho e dentro das várias organizações que a incluem. Ou seja, ver onde é que nós podemos, onde é que eles podem, porque eu não faço parte da Unesco, mas de que forma é que nós conseguimos ver. O que nós temos que entender é que o poder político apercebeu-se da importância dos museus e de que forma é que eles podem ajudar. Se eu concordo, eu vou também contar aqui outra história. No outro dia estava a falar com um colega e ele estava muito chateado, não foi em Portugal, foi em Inglaterra, isto para verem que Portugal, Inglaterra ou qualquer país é tudo a mesma coisa. Ele estava muito chateado porque diziam que o pessoal da Câmara Municipal, os vereadores, queriam que o museu abrisse. Ele estava-me a dizer, mas Jorge, mas eu não consigo abrir o museu. Mas não consegues abrir porquê? Porque a experiência não é boa. Mas tens que me dizer um bocadinho mais. Ele, olha Jorge, o que é que tenho? Vai haver eleições dentro em breve em Inglaterra para as câmaras municipais. Então eles têm que mostrar que fizeram obra. Isto para verem a importância que os museus têm. Então o que é que falta? Faltam os ecrãs, faltam os botões para interagir com as pessoas, ou seja, no final faltava tudo aquilo que fosse interação e aquela parte do fun e do entretenimento que nós estávamos a falar anteriormente, nada disso existia. Eu disse-lhe, se tu não tens dúvidas, tu só tens que expor isso exatamente às pessoas com quem estás a falar, mas o poder político estava ali a pressionar porque eles viram que era importante
o museu abrir. Por isso já está aqui noutros países a acontecer e Portugal vai-se cada vez mais verificar isso, sem dúvida nenhuma. Estou convencido disso. As pessoas têm é que começar a ir aos museus e ver a importância que têm, e verem estes nichos que existem. Há um museu para cada pessoa. Numa lógica de tecnologias de futuro, algumas já são presentes, mas não estão ainda disseminadas, como por exemplo a exploração da realidade virtual e realidade aumentada. Ao mesmo tempo que se assiste a um crescente acesso de museus internacionais através de coleções interativas e isso tudo, como é que vocês veem o futuro destas novas tecnologias? Isso pode mudar drasticamente os museus ou é um acrescente apenas? Como é que será o futuro em relação a estas dimensões? Ora bem, eu vou responder-te a isso de duas formas, João. Eu, há coisa de um ano atrás, eu fiz um estudo precisamente sobre as novas tecnologias nos museus. Eu fiz esse levantamento, estive a fazer esse estudo. República Checa, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Portugal, Inglaterra, ou seja, uma série de museus que fui presencialmente a esses museus e estive a ver as coisas nesses museus e também estive a ver as reviews, as avaliações dos visitantes na internet. E uma coisa engraçada que eu concluí nesse estudo foi a seguinte: os museus com mais tecnologia eram os museus pior classificados. Os museus mais simples, mais direcionados para o público, em que é isto que você vem ver, é isto que você vai ter, e com níveis de entretenimento mais elevados, eram os melhores. Isto é aquilo que nós temos nesta altura. Eu fiz, não li, fui eu que estive ali a analisar e foram alguns milhares de quilómetros feitos para chegar a essa conclusão. Fiquei também surpreendido. Fiquei muito surpreendido quando cheguei ao final do estudo e cheguei a essa conclusão. Isto é para dizer que o fator humano continua a ser importante no museu. E depois temos então as tais realidades virtuais e aumentadas. Eu, quando estive a trabalhar no Dubai, estive precisamente a trabalhar num projeto, ou imaginei, estava na minha cabeça e desenhei tudo aquilo que nós tínhamos atualmente em termos de tecnologia para se criar uma sala completamente virtual. O holodeck, como nós vemos no Star Trek, era tal e qual aquilo que havia. A tecnologia existe, mais ou menos, existe. Só que faltava um fator muito importante, que era o toque. O toque não existia. Era tudo virtual, nós podíamos passar as mãos. E nós, quer queiramos, quer não, quando olhamos à volta, podemos ter os melhores óculos que temos nesta altura ao nível de realidade virtual, podemos ter uma série de coisas. Mas o toque faz a diferença. O facto de os óculos de realidade virtual, apesar de olharmos para baixo e para cima, eu agora fui por aí, para baixo e para cima, foi o tempo bem. E essas coisas todas, acaba por faltar ali qualquer coisa. Eu fiz essa experiência, que foi uma pessoa com os óculos, estava a ter uma experiência, então o que é que eu resolvi fazer? Fazer toques na pessoa, para ver como é que ela reagia. E a emoção e o toque e as coisas seriam completamente diferentes. Isto para dizer o que é que poderá ser o futuro. De futuro, quando nós conseguirmos tocar e ver, sem dúvida nenhuma, os museus evoluirão para isso. Depois temos a ida para as plataformas que nós temos e podemos ver e visitar o museu remotamente. Certo. Sim, senhor. Mais uma vez, voltamos à mesma coisa. Mas aí não é bem ou seja, eu percebo a lógica da substituição, não é? Eu também, por exemplo, lembro-me perfeitamente de quando tinha os meus filhos todos em idades, eu tenho 3 filhos, um mais pequeno no meio e o grande, mas tinham interesses diferentes, mas uma vez fomos à Inglaterra e corremos, fizemos uma panóplia enorme de museus, desde a ciência, história natural e isso tudo, mas o que eles ainda hoje recordam foi a casa do Sherlock Holmes, porque no fundo era uma casa e era muito humana e muito coisa. Portanto, essa experiência foi muito marcante. Mas de qualquer maneira, o que eu digo é que quando se concebe um museu,
pode-se conceber para o visitante, mas se ampliar o público a essas plataformas todas internacionais, é um género de uma segunda experiência que se tem que pensar, não é? Era isso mesmo que eu ia dizer. Aquilo que nós, quando passamos para essas plataformas, o que nós vamos fazer é criar a antecipação. O que as pessoas vão ver, depois vão dizer, sim senhor, é isto que eu quero, ou não posso visitar, ou então é isto que eu vou querer ver. Que isto não é mais do que um catálogo. Os museus, quando passamos a isso, passa a ser um museu de uma forma de um catálogo, a dizer, isto é aquilo que vocês podem vir ver. E isso acaba por ser muito importante. Mas também acaba por ser importante para as pessoas que não se conseguem deslocar, porque assim conseguem ver alguma coisa. Mas vou dar um exemplo. Não sei se conhecem a Mona Lisa, ou a Gioconda, ou como se chama aquele quadrozinho assim, pequenino, que existe, super fotografado. Quantos Não milhares? se explica por ele próprio. Só mesmo. Foi preciso ser roubado 2 vezes. Quantas milhares de pessoas vão a Paris e querem ir ao Louvre só para ver aquilo, apesar de nós conseguirmos ver em qualquer sítio, mas querem só ver aquilo. Claro. E a experiência lá não é nada boa. Exato, é por isso é que eu digo. Não se explica por ele próprio, porque quando se vai lá é pior do que a ideia que se tem do quadro. Exatamente. E o que poderá fazer, e aquilo que vai ajudar este tipo de tecnologia, mostrar-nos, e não há problema nenhum em mostrar-nos dentro das plataformas, desde que seja bem feito. Também não pode ser tudo à salgalhada, olha, agora vou pôr umas imagens. Não, tem que ser bem feito. Acaba por cativar as pessoas a ir, e a querer ir ver, e querer realmente no local verificar o que é que se passa. Cada vez mais, ainda há pouco tempo, na Alemanha, houve uma série de museus que puseram visitas a 360 graus, fotografias muito bem tiradas, imagens muito bonitas, e as pessoas que estejam perto, ou relativamente perto, claro que vão querer ir visitar, mas não substitui o museu, não substitui a ida ao museu, ainda. Devemos lá chegar. João, uma última pergunta para depois fecharmos, se tens aí mais alguma coisa. Tinha uma questão, porque parece-me que os museus são um pouco centrados no futuro, não é? Ou seja, há alguns museus virados para o futuro, mais tecnologia, mas não é nesse sentido que eu digo. É um museu ser feito para ajudar as pessoas a pensar melhor, a pensar, a questionar, ou seja, usar a parte da história para se ter um sentido crítico para o futuro, nesse sentido. E acho que o museu podia também ter um pouco esse tipo de papel. Os museus, é assim, quem visita um museu, por natureza, são curiosos, ou seja, são pessoas que querem respostas a qualquer coisa. Mesmo quando visitamos museus de arte, nós questionamos o porquê daquilo ser assim, ou porquê que aquele quadro é assim, ou assado. E é este realmente o museu. Nós temos que também ser honestos para com as pessoas que nos visitam, ou seja, quando nós sabermos quais são as perguntas que as pessoas nos vão fazer e nós podemos prestar esse esclarecimento. A mim, honestamente, não me choca nada haver museus de Pisa, museus de Salazar, o Salazar é o mais polémico deles todos, por vários motivos, mas desde que a verdade seja realmente demonstrada e mostrada nesses museus, devem ser criados para que as pessoas saibam e consigam ter visões diferentes e possam visitar e ter esse espírito crítico. Aquilo que nós temos nesta altura, da minha perspectiva, e também trabalho com pessoas muito jovens, é que a informação tem que ser passada muito rapidamente. E quando vamos aos museus, às vezes, nós não conseguimos passar essa informação tão rapidamente quanto aquela que as pessoas querem. Por isso vão correr e estão a fazer. Por isso, um dos trabalhos que nós temos que fazer, todos nós temos que fazer, é de que forma é que vamos conseguir entregar essa informação e que as pessoas observam toda ela para depois poderem ter o espírito crítico. Porque só poderemos chegar a alguma conclusão com esse espírito crítico, não é só dizer, olha, é assim. Vou dar um exemplo, os dinossauros estão sempre a mudar. Aquilo que se descobre sobre os dinossauros está sempre a mudar. Os dinossauros com que nós trabalhamos são
realistas naquela altura em que eles foram feitos. Certo. Sabemos que daqui a 4 ou 5 anos a verdade vai ser mudada, porque foi descoberta mais uma coisa ou mais outra. Eu não queria estragar aqui o imaginário de algumas pessoas, por isso eu não vou falar do T-Rex, mas o T-Rex é um bom exemplo disso. Eu prometo que não falo e fica, se quiserem, vão investigar e vão procurar Claro. e vão ver, porque aquilo que é o imaginário, aquilo que nós sabemos nesta altura, ou que nós sabemos a determinada altura, está sempre a evoluir, e museus de história natural, que trabalhem com animais, de paleontologia, estão sempre a evoluir. E é engraçado, as coisas morreram, aconteceram há milhões de anos atrás, mas, no entanto, continuam a evoluir e nós continuamos a aprender coisas novas. É isto que as pessoas têm que, também, quando é aos museus, têm que perceber. Muito bem, Jorge, estamos no final da nossa sessão. Para terminar, tenho aqui umas pequenas perguntas para ti. A primeira é: qual foi o livro que mais te marcou, ou um dos livros que mais te marcou? Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, porque antes de eu ter lido o livro, nós vimos o D'Artagnan, as pessoas que se lembram dos anos 80, do D'Artagnan, vimos filmes, vimos uma série de coisas, e a história é toda romantizada. Quando lemos o livro, a história, a parte final, é um drama, por assim dizer. Ou seja, tudo aquilo que nós tínhamos, foi um livro que me conseguiu surpreender, porque tinha as imagens todas feitas dos filmes, e quando leio o livro, chego ali, isto afinal, o que o Dumas queria fazer era diferente daquilo que nós acabámos por ver. Qual foi, já que estás neste campeonato, qual foi a exposição que mais te marcou, e já agora queres recomendar aos nossos telespectadores? A que mais me marcou, porque não estava a contar por ver aquilo que vi, foi a do Museu do Vaticano. Sem dúvida nenhuma. Eu, quando estive no Museu do Vaticano, foi mesmo assim: o que é isto? Não acredito naquilo que se está a ver, por vários motivos. Aquela exposição que eu recomendo, porque é o meu museu favorito, por vários motivos, é o Museu da Marinha. Adoro o Museu da Marinha. Aquelas coisas que está ali num cantinho, e aqui vê-se que a localização conta. Temos os Jerónimos logo ao lado, com mais de 1 milhão de visitantes por ano, e temos o Museu da Marinha, 200 metros, 150 metros, 200 metros ao lado, que é uma coisa magnífica, e que tem 175, 180 mil visitantes por ano, mas é um museu que eu realmente recomendo. Pois, claro, todos os museus em Portugal, todos sem exceção, aprendemos sempre algo em todos eles. Não é preciso ir a Lisboa, qualquer sítio, é preciso procurar um bocadinho, porque nós vamos descobrir os museus no Porto, em Aveiro, em Coimbra, em Viseu, e estou a falar nos grandes centros, depois chegamos a fora, Évora, coisas magníficas que nós vemos em Portugal, edifícios e museus, monumentos. Olha, e qual queres partilhar connosco um conselho que tenham dado, que tenha sido importante para ti? Um conselho que me tenham dado é para... Aquilo que me disseram sempre é para ser honesto em tudo aquilo que eu faço e aproveitar a vida ao máximo. Foi aquilo que me disseram e que ainda hoje, e foi um chefe meu, por acaso, que me disse: Jorge, se fores honesto e aproveitares a tua vida ao máximo, nunca vais ter problema nenhum, porque as pessoas conhecem e reconhecem dessa forma. Por isso, é isso. Jorge, para terminar, quando é que o Dino Parque vai abrir uma aula dedicada aos autarcas? Isso é uma boa pergunta. Eu não posso prometer nada para agora. Agora estou a ser político também, estou a ser como eles. Aquilo que eu posso dizer é que, na altura em que se começou a estudar o projeto Dinoparque em Portugal, o dinossauro mais dinossauro dos autarcas portugueses era precisamente tudo aqui da Lourinhã. Ficámos por aqui. Por isso, pode ser que consigamos. Não somos uma Madame Tussauds, mas pode ser que fale com a minha equipa de criativos, com a nossa equipa de criativos, e estamos a ver uma coisa. Muito bem, Jorge. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, pela tua paciência e pela sabedoria. Eu quero pedir desculpa a quem acompanhou o nosso programa pelos problemas técnicos que tivemos ali a dada altura. Para finalizar, dizer apenas que amanhã, às 21h30, aqui também na página do Facebook, pode assistir à conferência do virologista Pedro Simas. Será que é possível fazer upload de informação para a mente?
É uma discussão muito empolgante, não é que seja uma realidade a curto prazo, mas é uma discussão do curto prazo que está em cima da mesa. E para a semana, às quartas-feiras, aqui também às 21h30, vamos ter a cientista Vanessa Luís para falarmos sobre porque é que há tão pouco pensamento de longo prazo na nossa vida. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Boa noite. Obrigado, boa noite.